bem práticas a respeito de como diagnosticar, que exames que eu devo pedir, que antibióticos eu inicio, como é que eu manejo o meu paciente com pneumonia associada à ventilação mecânica. Tá? Então, tem momentos que eu vou falar aqui VAP para você, ou PAVM. Eu particularmente gosto do termo VAP. Então, eu vou conversar com VAP para vocês. Lembra que eu vou estar falando sobre pneumonia associada à ventilação mecânica. E eu não vou ficar aqui me estendendo em relação à fisiopatogenia, a como é que é a anatomia patológica. A minha ideia é fazer uma abordagem bastante prática, que ao final dessa aula vocês consigam responder exatamente estas 5 perguntas. Só sobre a epidemiologia, gente, vamos ver, será que a pneumonia associada à ventilação mecânica ela é importante? Ela é a segunda causa de infecção dentro do hospital, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, e a mortalidade dela varia entre 33% a 50%. Então, vocês acham que essa mortalidade é baixa? Quem acha que é alta? Eu acho que é bastante alta, então eu levanto a mão. Veja, esses dados aqui, já foi um estudo que nós fizemos lá no Hospital Evangélico, mostrando que a mortalidade lá de VAP era de 50,29%, um pouquinho mais acima do limite máximo, né? Quer dizer, a mortalidade no hospital universitário é bastante elevada, né? Próximo aqui da mortalidade máxima dos trabalhos publicados. Portanto, é uma infecção extremamente frequente e com uma elevada mortalidade. Acho que ficou claro isso para vocês, né? Dentre as pneumonias hospitalares, vocês vejam que a VAP apresenta a maior mortalidade, seguido, obviamente, da pneumonia hospitalar, que é o paciente que não está em ventilação mecânica, depois daquela pneumonia associada ao serviço de saúde, quer dizer, aquele paciente que faz diálise e faz uma pneumonia. É o paciente que não é uma pneumonia nosocomial propriamente dita, mas é aquela pneumonia associada ao serviço de saúde, cuja mortalidade é muito igual à da pneumonia nosocomial, que não é a VAP. Gente, essa é a definição. Pneumonia de ventilação mecânica é aquela que você faz o diagnóstico 48 a 72 horas após ter iniciado ventilação mecânica. Alguém sabe como confirmar o diagnóstico de pneumonia? Eu dou todo o dinheiro que tem na minha carteira, quem acertar. Uma chance apenas. Isso aqui, gente. Biópsia. Botei o livro de vocês aqui, o Robbins. Nós teríamos que fazer uma biópsia pulmonar, arrancar um pedaço do pulmão, mandar para o patologista, esperar 4, 5, uma semana. Aí quando vier o resultado, vier lá, infiltrado, neutrofílico, permeado por consolidação em alvéolos. Aí aquilo ali é o diagnóstico de pneumonia. Todos os outros diagnósticos nós vamos fazer baseados em suspeita clínica, radiológica e laboratorial. Portanto, o diagnóstico de pneumonia ele só é confirmado com anatomopatológico. Quem aqui já fez anatomopatológico para fazer um diagnóstico de pneumonia? Uma vez. Então, a gente não pede biópsia para fazer diagnóstico de pneumonia. Isso é um grande problema. Vocês sabem por quê? Porque toda vez que a gente for ver estudos sobre pneumonia, nós vamos nos basear o quê? Em clinical trial, seja sobre tratamento, sobre diagnóstico, e aí vem um grande dilema, né? Será que todos aqueles pacientes que estão naquele estudo tinham realmente pneumonia? Por quê? Porque dentro do nosso paciente que está na UTI, nós temos muitas variáveis clínicas e radiológicas inerentes ao paciente ou inerentes às condições às quais ele se encontra. Então veja, o paciente pode ter congestão pulmonar, quem me diz que isso aqui não é pneumonia? Uma atelectasia, quem me diz que isso aqui não é uma pneumonia? Lesão pulmonar aguda, quem diz que isso aqui também não pode ser uma pneumonia grave? Ou um tromboembolismo pulmonar com infarto, quem me diz que isso aqui não é pneumonia? Portanto, o diagnóstico ele é extremamente complicado. Mas nós temos que ter algum jeito de solucionar isso. Então é por este motivo que nos Estados Unidos, um grupo que é responsável por classificar as infecções nosocomiais, eles determinaram critérios diagnósticos baseados em características clínicas, radiológicas e microbiológicas, que eu chamo do ABCD do diagnóstico da pneumonia. Se você tiver esse esquema do ABCD em mente, você vai sempre pegar um paciente e vai conseguir raciocinar e chegar à conclusão de que esse paciente tem uma alta probabilidade de ter pneumonia, nunca confirmar. Em resumo, ele baseia-se num paciente com quadro de uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, SIRS, associado à alteração da escarro ou de secreção pulmonar, ou troca de gasosa e um raio-x alterado. Então vamos lá, qual que é o nosso critério A? É o paciente com SIRS.
Estes critérios não incluem todos eles, mas eles colocam como um dos mais importantes hipertermia, tá? Associado a hipertermia ou paciente com leucopenia ou leucocitose, então os critérios aqui de Sears. E para pacientes com mais de 70 anos, eles também incluem alteração do nível de consciência, que você sabe que além dos 4 critérios de Sears, taquicardia, taquipneia, leucopenia ou leucocitose, mais de 10% de células imaturas, a gente ainda pode incluir, muitas vezes, alteração de nível de consciência, que embora não seja um critério de diagnóstico primário da Sears, ele geralmente entra como uma classificação de sepse grave, no paciente idoso pode ser encarado como um critério de Sears. Portanto, paciente com Sears é necessário como critério A para fazer o meu diagnóstico de pneumonia. Depois, qual que é o meu critério B? Meu critério B está relacionado, vamos pensar aqui, no briefing, em relação ao meu quadro pulmonar. Quer dizer, eu tenho alteração de secreção, quer dizer, meu paciente, você pergunta para a fisioterapeuta, como é que está a secreção hoje? Ontem estava clara, transparente e hoje está purulenta. Não, doutor, hoje aumentou bastante. Ontem estava 1 cruz, hoje está 3 cruzes de secreção. Quer dizer, houve um aumento na produção, alteração nas características. Se o paciente não estiver em ventilação mecânica, aqui entram também critérios não só para VAP, mas também para pneumonia nosocomial. Piora, alteração na ausculta. E aqui também, o paciente que apresenta uma piora dos parâmetros gasométricos, principalmente aqui no caso a relação PO2 e FO2. Também é um sinal sugestivo de que esse paciente apresente pneumonia associada à ventilação mecânica. Lembre do C do chest X-ray, tá? Então aqui, alteração radiológica. Uma delas, um infiltrado novo ou progressivo, quer dizer, você tinha um raio-x prévio e de repente começou a piorar esse infiltrado. Consolidação, que aí fica bastante fácil, mas nós sabemos que isso nem sempre é tão frequente dentro da UTI. Aparecimento de cavitação, que também não é frequente, geralmente para pneumonias muito graves. E aqui eu coloco uma observação, que é para aqueles pacientes que já têm alguma comorbidade e o infeliz no pronto-socorro esqueceu de pedir um raio-x de controle e ele chega na UTI, vai entubado, só no terceiro dia, na segunda-feira que você pega o paciente, ninguém lembrou de pedir um raio-x depois que o paciente foi entubado, você pode considerar esse primeiro raio-x que já apresentar características num paciente sem doença pulmonar ou cardíaca, já pode levar em consideração que seja uma alteração que possa nos dar o diagnóstico de VAP. Entenderam? Então, sempre eu preciso de um raio-x prévio para mostrar que houve uma alteração. Porém, se eu tenho um paciente jovem, sem comorbidades, alguém esqueceu de fazer um raio-x e lá no terceiro ou quarto dia ele começa a evoluir com Sears, com alteração de secreção e um raio-x alterado, você também pode incluir ele com pelo menos 1, 2, 3 critérios. E por último, gente, o último critério é o critério microbiológico. O ideal seria que para todos os pacientes nós obtivéssemos materiais para encaminhar para o laboratório e, por fim, fazer o diagnóstico microbiológico. Mas nós sabemos que isso nem sempre é possível. Portanto, a maioria das pneumonias associadas à ventilação mecânica acabam preenchendo apenas 3 critérios. Mas nós temos que nos esforçar para conseguir esse critério D, que baseia-se na identificação da bactéria em uma hemocultura. Mas o que a hemocultura tem a ver com o pulmão? Se eu não tiver nenhum outro foco evidente, eu tenho lá meu paciente que preenche o critério A, B, C, e eu tenho uma hemocultura positiva, e eu sei que esse paciente não tem uma infecção intraabdominal, não tem tromboflebite, enfim, não tem uma outra possibilidade de diagnóstico, eu posso utilizar essa hemocultura como sendo o agente responsável pela pneumonia. Se eu tiver derrame pleural, gente, vamos lá, vamos colocar uma agulha, vamos encaminhar esse material para a cultura. Embora a positividade seja baixa, é a chance que vocês têm de resgatar o micro-organismo e poder fazer, seja descalation ou upscalation. Quer dizer, se eu estiver dando antibiótico para o meu paciente, eu puder reduzir o espectro do antibiótico, ótimo, nós vamos discutir tratamento depois. Mas pode ser que eu esteja achando que o meu tratamento esteja o melhor dos possíveis e na realidade esse paciente já tem uma bactéria multiresistente. Outras vezes, uma bactéria que não é tão resistente, mas ela é atípica, ela não é comum, não é coberta pela maioria dos antibióticos que nós habitualmente prescrevemos. Portanto, sempre em busca do micro-organismo. E por fim, o que é mais prático são a coleta de materiais, seja por aspirado traqueal ou lavado broncoalveolar. Se eu tiver um lavado broncoalveolar, ótimo, é melhor? É melhor. Porém, o aspirado traqueal não deve ser subestimado.
E não há desculpa para não colher esse tipo de amostra, porque é um material de fácil coleta, a própria equipe de enfermagem pode fazer a coleta desse material, pode ser encaminhado esse material para o laboratório. E aí nós vamos discutir também as características de cada um desses testes com relação ao valor preditivo positivo para o diagnóstico. E aqui existe um outro critério, que quando foi publicado, há uns 10 anos atrás, o pessoal começou a utilizar muito esse critério, a gente chama de CEPIS. Ele é baseado em pontuações e, como vocês verificam, na realidade ele nada mais é que um Ctrl+C, Ctrl+V do ABCD, que eu mostrei para vocês. Vejam, critérios relacionados à temperatura, cada uma tem uma pontuação, as questões relacionadas ao hemograma, a leucometria, alterações na secreção, alterações na gasometria, alterações radiológicas e as culturas, nada mais é do que o meu ABCD. Para cada isso ele dá uma pontuação e para níveis acima de 6, valor preditivo positivo, nesse trabalho inicialmente aqui, acima de 90% de chance do diagnóstico de VAP. Perfeito, é o critério ideal, imagina eu poder fazer essa pontuação, esse score, maior que 6, diagnóstico de VAP. Porém, o que aconteceu? Quando a gente vai fazer uma validação externa desta metodologia, verificou-se que a sensibilidade do método era inferior a 70%. Portanto, ele não é um bom método para a gente utilizar como diagnóstico. Porém, ele serviu para outra coisa, para nós acompanharmos o nosso paciente. Por quê? Se nós verificarmos os critérios, se o meu paciente diminui a temperatura, se ele melhora o hemograma, se o aspecto da secreção melhora, o raio-x melhora, quer dizer, se esses critérios melhorarem, significa que o meu paciente provavelmente está melhorando. Então, a gente pode utilizar o CEPIS não necessariamente para diagnóstico, mas para segmento do meu paciente e determinar se ele está tendo uma resposta ao tratamento empregado. Em relação aos exames radiológicos, esse é o grande dilema, porque nós temos vários diagnósticos diferenciais que eu já citei alguns para vocês. E uma outra informação que eu queria passar para vocês é que não existe alteração radiológica que seja patognomônica de uma determinada etiologia. Então, às vezes, quando a gente está passando a visita, a gente fala, olha, isso aqui é característico de Klebsiella, isso aqui é característico de Staphylococcus aureus. São sugestões, mas não existe nada patognomônico que vá indicar mudança no meu esquema de antibiótico baseado nessas alterações. O exame, que seria muito interessante nós termos a quase beira do leito, né? Porque não seria a beira do leito, mas a beira da UTI, seria a tomografia, porque ela consegue definir muito bem as características do infiltrado e transformar aquilo se realmente existe uma consolidação, se existe um infarto, pode diferenciar a telectasia quando a gente usa contraste. Então, é um exame de grande valia. Porém, nós devemos limitar o transporte do paciente. Nos Estados Unidos, transporte de paciente dentro da UTI já é uma das principais causas de mortalidade nos pacientes graves. Por quê? Eles atingiram qualidades tão boas de atendimento nesses pacientes que tirar o paciente de ventilação para ficar realizando exames de imagem, como eles abusam muitas vezes desses exames, isso acaba até mesmo sendo um fator de risco para óbito nos pacientes. Embora então seja melhor que o raio-x, nenhum trabalho mostrou que ter tomografia vai mudar a mortalidade desse paciente. Então, uma justificativa que eu posso dizer para vocês para não realizar tomografia em todos os pacientes é que não vai mudar a mortalidade. Marcadores biológicos. Então, o leucograma, embora entre nos critérios, ele por si só não fecha, não ajuda em relação ao diagnóstico comparando com outras doenças. Proteína C reativa também não diferencia a pneumonia em relação às outras doenças, pode estar aumentada em tromboembolismo, qualquer processo inflamatório, paciente submetido a pós-operatório. Procalcitonina também não mostrou-se de grande valia como auxílio no diagnóstico de pneumonia. O que os trabalhos têm mostrado, na realidade foram 2 trabalhos, mostraram que a procalcitonina tem um valor importante quando você tem um valor positivo, um valor alto, e com o tratamento, lá pelo 3º ao 5º dia, um novo exame mostra diminuição destes níveis. Então, a procalcitonina pode ser, assim como o CEPIS, que é variável clínica e laboratorial mais comum, a procalcitonina também pode ser utilizada para a gente avaliar a resposta ao tratamento do meu paciente. Então, em resumo, como é que eu diagnostico? Com biópsia pulmonar. Vamos fazer biópsia pulmonar? Não. Portanto, nós dependemos de alterações clínicas, radiológicas e microbiológicas. Febre ou leucocitose e leucopenia, mais alteração da secreção ou piora da troca gasosa, mais infiltrado no raio-x.
tá bom? Não existe evidência que a tomografia é melhor do ponto de vista final de tratamento em relação à mortalidade, e não existe evidências para usarmos marcadores biológicos no diagnóstico. E sempre, sempre, sempre pedir cultura. Embora eu não tenha colocado aqui, eu deletei, existe um marcador, tá, biológico que foi publicado no New England há uns 7 anos atrás, mostrando que ele apresentava uma sensibilidade que utilizava-se com o lavado uma imunocitoquímica de um marcador que apresentava a sensibilidade acima de 90%. Depois desse trabalho, esse mesmo grupo publicou um outro trabalho e depois eu nunca mais eu vi trabalho a respeito desse marcador. Portanto, eu não coloquei ele aqui na apresentação para não confundir a nossa cabeça. Mas, a princípio, quando publicaram, eu achei que seria a solução dos nossos diagnósticos para a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, que exames que eu peço para fazer o diagnóstico etiológico? Vejam, nós podemos fazer o aspirado traqueal cego, que nós utilizamos o que a gente chama de tubo de Luke, ou o famoso bronquinho. Todos aqui já viram este dispositivo, nada mais é do que um pote muito parecido com o de coleta de urina, onde você coloca uma extremidade no sistema de aspiração e na outra a mangueirinha com a sonda que vai aspirar o paciente. À medida que você faz a pressão negativa, a secreção ela vai direto para o tubo e de uma forma asséptica você vai fechar e vai encaminhar esse material. Qual que é a vantagem? Ela permite que nós façamos uma contagem quantitativa mais adequada do que em relação a aspirar o material, jogar a ponta dentro de um tubo de urina, ou às vezes as pessoas acabam cortando a ponta para poder encaminhar para o laboratório. Isso contamina e isso faz com que seja necessária colocar soro fisiológico ali para limpar a sonda, e aí aquela quantificação ela se perde. Porque a quantificação da bactéria, o que é? Eu tenho critérios, depois eu vou comentar com vocês. Eu preciso saber se eu tenho ali 10 a quinta bactérias, se eu tenho 10 a sexta. Se eu jogar soro fisiológico, 5 ml ali, isso já vai mudar o logaritmo da minha conta. Então pode ser que eu subestime ou eu superestime se a coleta não for feita desta forma. Nós podemos também fazer, através de broncoscopia, um aspirado traqueal guiado por broncoscopia. Isso a gente comumente não faz. Ou o lavado broncoalveolar. O lavado broncoalveolar, como é que nós fazemos? O médico vê o raio-x, verifica qual que é o melhor lugar para fazer a coleta de material, introduz o broncoscópio, joga 100 ml do soro fisiológico, despreza uma parte e colhe o demais e encaminha isso para o laboratório. Como eu sei que ele está injetando uma determinada quantidade e depois ele está aspirando, eu sei no meu laboratório, na hora que o laboratório pegar aquele material, eu vou poder fazer uma quantificação de uma forma mais fiel. O escovado protegido, gente, é isso aqui, ó. Na realidade, ele é uma escovinha que vem dentro de um tubo, é passado durante a broncoscopia e a vantagem teórica é de que ele não contaminaria a amostra até chegar na porção mais distal do pulmão, que teoricamente existe uma menor chance de contaminação. Porém, ninguém mostrou que esse escovado protegido, cuja ideia é o quê? Evitar que contamine o material até chegar lá na via aérea distal, mostrou que ele é superior ao lavado broncoalveolar. Portanto, é um método que a gente cada vez tem utilizado menos. Eu, particularmente, fazem 5 anos que eu não vejo mais esse dispositivo. A gente faz muito mais na prática o lavado broncoalveolar. E uma informação que eu queria passar para vocês é em relação a valores de cortes. Então vocês vão ver lá no resultado, vai vir assim, mais que 10 a quinta, mais que 10 a quarta, 23 mil unidades formadoras de colônia. Qual que é o valor disso? Na realidade, isso interessa de que sentido? A intensidade da luz está um pouco alta. Que quanto maior a quantidade de unidades formadoras de colônia, maior vai ser a minha especificidade. Como assim? Se eu quero determinar que tem bastante bactéria, se não tiver, eu vou excluir os casos que não tem pneumonia. Portanto, nós determinamos que 10 a terceira é um valor que tem uma sensibilidade e uma especificidade adequada para fazer o diagnóstico de pneumonia. Tá bom? Bem, todos sabem que quando nós coletamos, seja o aspirado ou o lavado, o resultado não vem na hora. Né? Ainda não. Logo, logo nós vamos ter essa possibilidade. Logo, logo nós vamos poder, em 3 minutos, dar o resultado para vocês. Essa tecnologia vai chegar, então a gente vai poder pegar o lavado, se chama MALT-TOF, esse método, onde eu jogo a secreção no aparelho, custa R$ 1,50, ele vai jogar uma
uma luz com som e vai determinar, através de características proteônicas, que isso aqui é uma pseudomonas. Show de bola? Show de bola. Nós não temos ainda essa tecnologia, nós continuamos fazendo a cultura. Esse material leva 3 a 5 dias. Aí o que acontece? A hora que você escolhe o material, ou é colhido esse material e volta para vocês o resultado, às vezes no mesmo dia, presença de cocos gram-positivos. Poxa, será que isso é equivalente realmente a uma bactéria que está lá dentro do meu pulmão? Até hoje, nenhum trabalho mostrou que o gram, quer dizer, a bacterioscopia, ela tem correlação com a cultura. Então, é questionável nós usarmos a bacterioscopia, tá bom? Em relação a diagnóstico. Quer dizer, se tem lá cocos gram-positivos, eu devo tirar a minha cobertura para bacilos gram-negativos e deixar só vâncula, linezolida, tigeciclina? Será que eu devo excluir o tratamento para BGN? Não, não se faz isso. Nós precisamos da cultura. Repetindo então, que exames que nós vamos pedir, gente? Primeiro, se possível, a broncoscopia. Muitas vezes as pessoas perguntam, dá para pedir broncoscopia no segundo dia? Dá para pedir no terceiro dia, no quarto dia? Dá para pedir. Só que o que vai acontecer? A chance de identificar a bactéria cada vez é menor, mas pode pedir. Na ausência de broncoscopia, qual que é o segundo melhor exame? Aspirado quantitativo. Valores de corte para a broncoscopia, 10 a terceira. Valores de corte para o aspirado quantitativo, pode ser 10 a sexta, pode também ser 10 a sétima. Tá? Aspirado qualitativo, o que é isso? É quando o laboratório não faz a quantificação. Infelizmente, existem laboratórios que fazem isso. E, curiosamente, tem vários trabalhos, inclusive trabalhos brasileiros, mostrando que a cultura qualitativa não mostrou-se inferior à cultura quantitativa. Portanto, se vocês estiverem trabalhando num outro hospital, um hospital privado, que às vezes o laboratório não é um laboratório de referência e lhes é ofertado uma amostra que vocês não acham lá o 10 a quinta, 10 a sétima, 10 eu não sei das quantas, e vier uma amostra qualitativa, vocês podem levar isso em consideração, ok? E, opção A, não pedir bacterioscopia destes materiais, ou, se pedir, se vier no automático, vocês devem ter muito cuidado em considerar isso com relação à conduta do seu esquema de antibiótico. E aqui é a grande pergunta da noite, né? Qual que é o antibiótico que eu vou iniciar para o meu paciente? Primeiro, alguns conceitos básicos. Início imediato com a suspeita clínica. Então, antes da coleta de culturas, até 48 horas de antibiótico, o lavado ainda pode ser positivo. Então, você lembra que eu conversei com vocês. Dá para pedir no segundo dia? Dá, mas a positividade diminui. Nós acreditamos que até o segundo dia vale a pena ainda pedir um lavado broncoalveolar. E o antibiótico, gente, tem que ser iniciado imediatamente. Então, pensou em pneumonia, se naquela tarde o chefe não for passar visita, tá bom? Não deixem para discutir o caso no dia seguinte. É melhor iniciar o antibiótico, levar uma bronca no dia seguinte e daí depois você troque o antibiótico. Mas você não pode atrasar. Nós fizemos um trabalho onde nós avaliamos 700 pneumonias e nós verificamos que o atraso em 2 horas aumentou a mortalidade de 25% para 35%. Atraso de 4 horas, de 35%, a mortalidade foi para 45%. E depois de 4 horas, a mortalidade foi aquela que eu mostrei para vocês, 50,29%. Portanto, atraso de mais de 4 horas de antibiótico aumenta a mortalidade em 100%. Não introduzir antibiótico se o diagnóstico alternativo é o mais provável. Como assim? Poxa, meu paciente está com edema unilateral, estava bem, subitamente evoluiu para dispneia, tem uma área de infarto, minha suspeita é muito alta de um TEP. Vamos tentar confirmar esse TEP antes do que iniciar o antibiótico. E aqui eu coloco algumas situações de diagnósticos diferenciais. Aqui são os conceitos, o infectologista sempre gosta de falar dessas coisas, né? Então a gente, quando tem passado as visitas, a gente tem cada vez mais tentado enriquecer as discussões em relação às características da droga, qual que é a droga ideal para o meu paciente. Só que da hora que vocês vão estudar, a hora que vocês vão pegar um guideline, um consenso, um manual, um livro, cai sempre no mesmo saco. Sempre são as mesmas drogas. Aí você lê isso aqui, chega lá no final, são todas as mesmas drogas. Por quê? Quando você quer traduzir
todas essas informações, todas essas características dentro de um manual prático, você acaba não podendo individualizar o seu paciente. E é por isso que nós temos passado essas visitas para tentar, diante do possível, individualizar os tratamentos baseados nas características dos pacientes, sejam laboratoriais ou próprias de cada um. Obviamente, vamos pegar o medicamento que tenha menor toxicidade, tenha melhor penetração pulmonar, que tenha um espectro de ação menor quando eu tiver um micro-organismo identificado, que não seja um indutor de resistência. Vejam, o paciente já usou antibiótico prévio, eu devo repensar. O guideline não fala se uso prévio de antibiótico, se usou tal antibiótico, qual que você deve colocar. Então o guideline ele é muito bom quando você faz o primeiro diagnóstico, aquela primeira VAP. O paciente está lá 5, 6 dias na UTI e desenvolve. Esse é muito bom. Agora no paciente que já está 20 dias dentro da UTI, será que ele cai em cima do guideline? Não, nem sempre ele acaba entrando no guideline. Quão grave é o meu doente? Isso aqui é muito importante, porque eu tenho que trabalhar não só com relação à escolha do antibiótico, mas as doses que eu devo empregar do meu antibiótico. E sempre, sempre, sempre avaliar as funções orgânicas. Como é que está a função do meu renal do meu paciente? Como é que está a função hepática? Será que eu não posso dar uma droga menos hepatotóxica? Será que eu não posso me aproveitar dessa insuficiência renal para dar um antibiótico melhor? Ou eu devo trocar porque eu preciso de ajuste? Mas se eu preciso de ajuste, será que não é bom porque eu posso dar menos antibiótico, menos droga? Então existem pegadinhas que nem sempre nos guidelines eles estão presentes. E a gente pode discutir isso mais depois. E aqui eu faço duas alternativas para vocês. Eu sei onde eu estou pisando, né? Embora o homem não tenha ido para a Lua, mas essa aqui é a clássica pisada do homem na Lua. E eu não sei onde eu estou pisando. O que eu quero chegar com isso, gente? Vocês sabem a epidemiologia do seu hospital? Sabe quantos % das VAPs são causadas por pseudomonas? Das pseudomonas, quantas são resistentes a tal e tal e tal antibiótico? Quando vocês me disserem, eu sei, a gente vai poder determinar o melhor antibiótico. Agora, se vocês estão trabalhando num hospital que não te dá essa informação, não tem um gráfico lá, é assim, esse é o antibiótico de escolha, ou quando você questiona o médico, infectologista do hospital, e fala, por que aqui vocês estão dando esse antibiótico? Ele fala, porque é o mais comum. Mais comum quanto? Não sei. Aí você pode questionar com relação ao antibiótico que é padronizado para aquele hospital. Aqui eu queria passar, antes de falar das epidemiologias, em relação aos antibióticos de escolha para cada um desses micro-organismos. Então, quando nós pegarmos, a gente vai discutir isso um pouco depois da infecção de corrente sanguínea, uma infecção onde nós tivemos identificado o micro-organismo. No caso de uma pneumonia por Staphylococcus aureus, vocês vão ver que a incidência do Staphylococcus aureus ele é variável de cada hospital, mesmo aqui dentro de Curitiba. Ele também é variável de país para país, e vocês vão ver que a incidência no nosso país não é tão alta quanto nos países do hemisfério norte, por diversos motivos. Mas tenham em mente que eu tenho que perguntar, se o meu Staphylococcus foi identificado, eu só devo olhar um antibiótico naquele antibiograma, oxacilina. Então, ele é oxacilina sensível, meu antibiótico de escolha vai ser a oxacilina. Vancomicina pode ser utilizada? Não, não pode ser utilizada. A vancomicina ela é inferior à oxacilina no tratamento, seja de infecção de corrente sanguínea ou seja de pneumonia. Se vocês estiverem dando vanco por um MSSA, vocês estarão fazendo ou iatrogenia, ou vocês estão sendo impedidos porque não assistiram a aula hoje, ou negligentes porque vocês esqueceram de ver a cultura. Tá? Porém, se vier resistente à oxacilina, aí nós vamos ter outras opções, que nós podemos utilizar a vancomicina ou a linezolida. Alguém aqui sabe um antibiótico que nós podemos utilizar para Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, o MRSA? Gente, vocês sabem. Oi? Um antibiótico para dar para Staphylococcus aureus. Podem falar, gente. Bem, nós temos ainda outros antibióticos. Nós temos a daptomicina e temos também a tigeciclina, tá bom? Se lembraram desses dois antibióticos? Já ouviram falar neles?
Sim, já ouvimos falar. E vocês sabem que eles são antibióticos indicados para Staphylococcus MRSA. Porém, a daptomicina, gente, ela é inibida pelo surfactante. Vocês se lembram o que é o surfactante? Vocês se lembram muito bem do que é o surfactante. Portanto, a daptomicina nós não podemos utilizar para o tratamento de pneumonia. Então, se o meu paciente está com uma infecção por MRSA e eu estou dando daptomicina, eu devo trocar por outro antibiótico. E a tigeciclina, gente? Posso usar tigeciclina para tratar pneumonia associada à ventilação mecânica? Teoricamente eu posso, porém, duas ressalvas da tigeciclina. A tigeciclina nada mais é do que uma tetraciclina evoluída, né? Mudaram de nome porque imagina você dizer que é uma tetraciclina de terceira geração, pega mal. Então deram outro nome para ela, chamaram ela de glicilciclina, para ficar mais chique. Esse antibiótico ele é muito bom para determinadas situações, porém, ele é ruim porque ele tem o que a gente chama de volume de distribuição alto. Vocês se lembram de farmacologia melhor do que eu? Vocês tiveram farmacologia menos tempo do que eu. Vocês devem lembrar lá no segundo ano, no terceiro período, se tiveram farmaco, certo? Mais ou menos por aí. O que é volume de distribuição? Em resumo, a capacidade da droga se difundir pelos tecidos. O que acontece se uma droga se difunde muito bem pelos tecidos? O nível sérico é baixo. E, gente, eu não estou tratando uma pneumonia da comunidade aqui. Eu estou tratando uma pneumonia no paciente dentro da UTI. Portanto, eu não posso tratar um paciente com uma droga que não vai atingir níveis séricos o suficientes, porque se eu tiver, de repente, uma bacteremia durante o tratamento dessa pneumonia, eu vou ter implantes secundários, eu vou ter falha do meu tratamento. Portanto, tigeciclina não está indicada para pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes graves. Eu não consigo entender um paciente que tem pneumonia associada à ventilação mecânica que não seja um paciente, do meu ponto de vista, grave. Portanto, eu não recomendo tigeciclina para tratamento de pneumonia, de VAP, tá bom? Portanto, nós ficamos com duas drogas, vancomicina e linezolida. Uma é melhor que a outra? Gente, as duas drogas têm o mesmo desfecho em relação à mortalidade. Então, se eu der vancomicina, né, e uma galera de linezolida, nós podemos discutir aqui uma boa parte da noite e nós vamos chegar à conclusão de que, infelizmente, os estudos mostram que com os dois antibióticos existe a mesma mortalidade. Porém, vamos pensar em questões de nefrotoxicidade, em questões farmacológicas, em questões de interações. Linezolida tem melhor penetração tecidual do que a vancomicina. Então, teoricamente, ela penetra melhor no pulmão do que a vancomicina. Segundo, a linezolida ela é menos nefrotóxica. Meu paciente de UTI é um paciente muito suscetível a aumentar a chance de desenvolver insuficiência renal aguda. E nós sabemos que insuficiência renal aguda dentro de UTI com diálise é igual a aumentar a mortalidade, tem estudos até em 50%. Portanto, nós devemos sempre pensar nessas questões. Outra coisa, vancomicina, para ela ser eficaz, eu tenho que ter concentrações séricas adequadas. Nós medimos vancomicina aqui no hospital? Não, nós estamos tentando trazer agora para podermos dosar, para podermos utilizar a vancomicina com maior segurança. É por isso que teve um estudo recente, um estudo grande com mais de 300 pacientes, mostrando que linezolida versus vancomicina mostrou que a resposta microbiológica com a linezolida foi maior. Portanto, linezolida, vamos dizer assim, melhora mais rápido o doente, mas eu não tenho no final um desfecho em relação à mortalidade. Tá bom? Então, usar vancomicina ou linezolida não existe diferença do ponto de mortalidade, mas do ponto de vista de resposta microbiológica, a linezolida ela é melhor. Agora vamos para as saladas das bactérias, né? Então, falar de Coccus gram-positivos é muito agradável, é uma bactéria fácil de estudar. Agora, quando nós caímos nesse grupo de bacilos gram-negativos, aí aqui é uma farra, né? Então, E. coli e Klebsiella pneumoniae são as enterobactérias. Drogas de escolha são as cefalosporinas de terceira geração. Então, quando eu pego um antibiograma com E. coli, uma Klebsiella, um Enterobacter, posso ver isso? Não, pegadinha. E. coli e Klebsiella, eu verifico. Cefalosporina de terceira geração. Ceftriaxona, ótimo, vou dar ceftriaxona para esse meu paciente. É resistente a ceftriaxona? Vamos provavelmente cair no tratamento para um carbapenêmico. Por quê? Se a minha E. coli e se a minha Klebsiella forem resistentes a ceftriaxona, significa que elas são produtoras de
beta-lactamase de espectro estendido. Todo mundo aqui já ouviu falar na ISBL. Cuidado, gente, não são todos os laboratórios que dão esse alerta para você. Existem pegadinhas nos antibiogramas. Pode ser que eles soltem lá resistente a ceftriaxona, sensível a ceftazidima, que também é uma cefalosporina de terceira geração, e isso é igual a ISBL. E muitas vezes alguns laboratórios de hospitais privados, menores, que não estão muito bem equipados, podem soltar resultados como esse. E você deve estar atento, porque se você usar ceftriaxona, você vai errar o tratamento do paciente. Enterobacter. Todo mundo já ouviu falar no grupo CESP? Citrobacter, Enterobacter, Serrácea, Proteus, Providência. Lembrem-se desse grupo CESP. Esse grupo é o grupo pegadinha. É o grupo pegadinha dos bacilos gram-negativos. Por quê, gente? Porque os sacanas do laboratório, eles soltam como sensível a cefepima e resistente a cefalosporina de terceira geração. O que que acontece? Estas bactérias, elas têm dentro do seu RNA ou DNA? Esqueceram já? Microbiologia, segundo ano. As bactérias têm DNA. Dentro do seu DNA, elas têm já um gene. Elas nascem com isso. Que, se eu começar a dar cefalosporina de terceira geração, ou até mesmo às vezes de quarta geração, ela começa a expressar resistência. A resistência está lá dormindo. E o antibiótico ele desreprime esse gene de resistência. Portanto, nesse grupo de bactérias, por mais que o antibiograma mostre sensível a cefepima, que é uma cefalosporina de quarta geração, eu devo ir direto para um carbapenêmico. E vocês olham aqui, ó, né? Olha que sacana o guideline. Ele põe para usar cefepima, tá bom? Não usem cefepima. Aumenta a mortalidade, tá bom? Trabalhos publicados. Esse guideline aqui é da Sociedade Paulista de Infectologia, publicado em 2006, e aqui para mostrar para vocês, né, que o infectologista às vezes também não entende tão bem de antibióticos. Tá? E agora as outras duas sacanas, Pseudomonas, pegou o antibiograma, verifique, ceftazidima, é sensível? Ceftazidima, dose máxima, tá bom? Não é sensível a ceftazidima, vamos para cefepima, ou piperacilina tazobactam, caso contrário, carbapenêmicos, meropenem ou imipenem, e não se usa um antibiótico, um carbapenêmico chamado ertapenem, tá bom? Para Pseudomonas e nem para cineto. Não vai estar presente no seu antibiograma, mas lembre-se que não é para utilizar esta droga. Portanto, Pseudomonas, então, ceftazidima, cefepima, piperacilina, baseado no seu antibiograma. Não recomenda-se ciprofloxacino, tá bom? Falha terapêutica, ela é possível, exceto num paciente estável. Agora, um paciente muito grave, não se recomenda. E aqui, por último, a Cinetobacter. A Cinetobacter é uma máquina de fazer resistência antimicrobiana. Em geral, se ele for sensível a ampicilina sulbactam, né, você pode utilizar. Você está autorizado, tem trabalho clínico mostrando que você verifica o antibiograma resistente a tudo, mas sensível a ampicilina sulbactam, você está autorizado a introduzir ampicilina sulbactam. Caso seja resistente, você acaba tendo que, na maioria das vezes, utilizar ou um carbapenêmico, imipenem, meropenem, ou o nosso antibiótico, que tem sido um dos mais prescritos dentro do nosso hospital, que é a polimixina. Então, gente, quando você sabe onde você pisa, então aqui eu dou exemplo do hospital que eu trabalho, evangélico, onde eu tenho todas as bactérias, esse aqui do último ano. Então, a cada ano eu renovo o meu guideline baseado no quê? Em uma perspectiva de acerto superior a 80%. Gente, se eu quiser tratar 100%, eu vou ter que dar polimixina com carbapenêmico, com Bactrim, com levofloxacino para todo mundo. Eu vou esgotar o antibiótico do hospital, eles vão me mandar embora na semana seguinte e eu vou falir o Sistema Único de Saúde e eu vou induzir resistência no hospital inteiro. Então eu tenho que trabalhar com probabilidades e evitar que eu induza resistência. E aí o que eu jogo? Dentro desse panorama eu faço um cálculo matemático onde eu determino qual que é o meu melhor esquema de tratamento. Então lá no meu hospital, lá no hospital evangélico, eu sei que eu dando um carbapenêmico com vancomicina, eu vou ter uma eficácia acima de 80%. E se eu associar um aminoglicosídeo, amicacina, faz tempo que vocês não prescrevem amicacina, né? Eu vou conseguir 97% de acerto do meu paciente, tá bom? Agora,
Se eu não tenho essa estatística dentro do meu hospital, nós vamos ter que recorrer aos guidelines. E aqui eu trago para vocês um estudo de vigilância chamado Sentry, que são dados que são constantemente atualizados, então existem hospitais sentinelas que vão mandando os dados de resultados para esse estudo e verificam. Na América Latina, né, nós cuencos aqui, verificamos que Pseudomonas é a principal bactéria, seguida do Staphylococcus aureus, depois do acineto e da Klebsiella. Portanto, principal bactéria que causa pneumonia nosocomial na América Latina, Pseudomonas. Depois, Staphylococcus aureus. Então, se eu não tenho um guideline no meu hospital, vamos pensar nessas questões epidemiológicas. Portanto, eu devo usar um antibiótico empírico que cubra Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, que eu vou acertar, gente, em quanto? 48% das chances. Eu tenho que aumentar. Aí vamos pensar, se eu estou tratando Pseudomonas, dependendo do antibiótico, eu vou pegar parte dessas, parte dessas, parte dessas. Então, um esquema que cubra Staphylococcus e Pseudomonas, eu vou atingir mais de 80% das bactérias que estão causando VAP. Porém, eu não estou cuidando apenas das bactérias, eu tenho que perguntar-me qual que é a suscetibilidade dessa Pseudomonas. E aí nós vamos cair num grande problema, porque a Pseudomonas, pelo menos nos nossos hospitais, elas são metade delas resistentes a carbapenêmicos. Então você pensa, poxa, vou usar o imipenem, o meropenem, que é o antibiótico que tem maior espectro de ação do planeta. O que acontece? As nossas Pseudomonas são extremamente resistentes ao carbapenêmicos. Culpa toda nossa, porque nós usamos demais. Não sabe o que tem? Meropenem. Então, isso que acontecia antigamente e isso que nós estamos colhendo agora. Porém, a piperacillina e tazobactam, no nosso hospital e em outros hospitais de Curitiba, mostram 80% de sensibilidade para Pseudomonas. É por isso que aqui nas visitas nós temos discutido a introdução do piperacillina tazobactam, e nós já vimos que já é uma cultura antes do hospital em relação a esse antibiótico como ser utilizado em primeira linha para tratamento de pneumonia hospitalar. Aqui só para colocar para vocês que comparando os guidelines, né, então você pega aqui da American Thoracic Society, o ATS, você pega da Associação Canadense, você pega da Sul-Africana, Portuguesa, Britânica. Na realidade, não existe divergências em relação ao que eu comentei com vocês, em relação ao diagnóstico, em relação à avaliação dos pacientes. Então, qualquer guideline que vocês podem pegar vai estar dentro desses parâmetros. O que difere os consensos é o tratamento, e o tratamento regional. Tá? E o nosso consenso adequa o tratamento para a nossa realidade? Então essa é a grande pergunta. Será que aquele tratamento é o ideal para o meu paciente? E aqui eu trago mais umas informações para vocês, que existe uma grande dúvida, que é aquele paciente que faz pneumonia associada à ventilação mecânica, é o paciente que acabou de chegar no meu hospital, está lá 4 dias dentro do hospital. Será que eu devo introduzir já polimixina, meropenem, linezolida? Qual que é a droga de escolha? Em geral, os guidelines, todos eles dividem a pneumonia em precoce e tardia. Novamente eu pergunto, será que no nosso hospital é possível essa divisão? Tem trabalho, por exemplo, na Grécia, que é uma máquina também de desenvolver resistência, aquele país, mostrando que as precoces são iguais às tardias. Portanto, lá não dá para usar esse protocolo. Então nós temos que rever. Será que no nosso hospital podemos usar esse protocolo? Sabemos onde estão pisando? Não. Então vamos utilizar o guideline. E o meu paciente não tem fatores de risco, eu vou tratar o que, gente? Bactérias da comunidade, Streptococcus pneumoniae, bacilos gram-negativos. Então nós vamos tratar esse paciente com ceftriaxona. Agora, se o meu paciente já está mais de 4 dias dentro do hospital, provavelmente a grande maioria das VAPs vão cair neste contexto, eu vou perguntar, esse meu paciente tem fatores de risco para bactérias multiresistentes? E esse meu paciente tem fator de risco para MRSA? Se eu estou com um paciente grave, instabilidade hemodinâmica, um paciente em choque séptico, eu não posso economizar antibiótico para esse paciente. Eu tenho que ser agressivo. E eu tenho que sempre avaliar fatores de risco para MRSA. O que nós definimos, então? Fatores de risco. Uso prévio de antibióticos, o tempo que ele está na UTI e a gravidade do doente. Então, sempre levem isso em consideração. O paciente está lá 20 dias na UTI, vamos levar ele em consideração como se fosse um paciente grave. Talvez, piperacillina tazobactam, lá naquele paciente
em choque, na UTI, muito tempo internado, não seja a melhor escolha. Nós devemos, talvez, ser mais agressivos. E a grande pergunta é, quando que eu vou dar vancomicina ou linezolida para o meu paciente? Estes aqui são critérios de um trabalho muito clássico, onde ele coloca aqui, paciente que está em coma, TCE ou história de TCE, diabetes, insuficiência renal e usou qualquer tipo de antibiótico prévio, você deve obrigatoriamente introduzir vancomicina ou linezolida, isto é, tratamento pré-MRSA, imediatamente. E ele foi validado. O que é isso, gente? Você pega esses fatores de risco que um trabalho epidemiológico demonstrou e avalia se isso readequa à realidade. E veja que interessante esse trabalho, onde ele coloca que no paciente que estava menos de 7 dias em ventilação mecânica e que não usou antibiótico prévio, olha a chance de MRSA, 0. Portanto, pneumonia precoce, que não é grave, e o paciente não usou antibiótico, 0% de MRSA. Agora, né, aqui começa a complicar. O meu paciente que está a menos de 7 dias, mas usou antibiótico, 30% de chance de ser Staphylococcus aureus, mas 5% de ser MRSA. O meu paciente que está há mais de 7 dias, mas não usou antibiótico, 25% de Staphylococcus aureus e 3% de MRSA. E aqui é o paciente que nós vamos indicar tratamento para MRSA. É o paciente que já usou antibiótico e mais de 7 dias de pneumonia. 20% de chance de ser MRSA. Se é 20%, gente, eu não posso errar nesses 20%. Então aqui nós vamos entrar com vancomicina ou linezolida. Então, em resumo, que antibiótico eu inicio para o meu paciente? Você sabe a epidemiologia? Sim, monte esquema alcançando pelo menos 80% de tratamento. Avalie tempo, gravidade, uso prévio de antibióticos. MRSA, vanco ou linezolida. Precoce, ceftriaxona. Você pode também usar ampicilina subacter ou amoxiclavulanato, que são drogas de amplo espectro de ação. E, se for tardia, com o paciente estável, você pode utilizar piperacilina, tazobactam, cefepima ou mesmo um carbapenêmico. Agora, paciente que tardia, grave, nós temos que ser agressivos. Então, polimixina com carbapenêmico com linezolida. Resposta terapêutica, gente, isso aqui é muito importante. Considerar avaliar o CEPIS, se tiver procalcitonina, a relação PO2 e FO2, como é que está evoluindo, meus parâmetros de CIRS, isso aqui vocês fazem muito bem durante a avaliação do paciente. Meu paciente melhorou? Ótimo, vamos manter o tratamento. Agora, se piorou, primeira coisa, era pneumonia mesmo? Antes de começar a trocar de antibiótico, antes de pensar que eu estou tendo falha terapêutica, antes de repetir culturas, refazer o seu critério de diagnóstico. Aí sim, trocar de antibióticos. E sempre lembrar, gente, sempre, complicação. Pneumonia faz empiema, faz infarto, faz embolização. Em caso de piora, sempre pensar na possibilidade de fazer uma tomografia com angiotomografia, ecocardio para ver se não tem endocardite, colher novas culturas, trocar os acessos venosos, vamos comentar depois, e considerar etiologias não cobertas na terapêutica inicial. Vírus, gente, o paciente está 25 dias na UTI, a chance dele ter reativação de CMV é de quase 30%. O quanto que esse CMV representa a doença, nós ainda não temos resposta para isso. Mas se a gente fizer a PCR dos pacientes em UTIs de trauma, no 15º dia, metade deles vão ter CMV na circulação, aumentando a sua multiplicação. O que isso significa? Gravidade? Doença? Não sei. Mas a gente sabe que muitos pacientes talvez mereçam tratamento com antiviral. Fungo. Aspergillus não é fungo só de paciente imunocomprometido. Na UTI tem filtro EPA, UTI tem reforma, tem gente entrando e saindo o tempo todo, é fator de risco para aspergillus. E pacientes que estão muito tempo internados, não respondem ao tratamento, é possível que seja aspergilose, tá bom? E, sem querer, eu coloquei aqui outras bactérias, a nossa legionela, paciente que morreu nas nossas mãos. E aqui, deixo a discussão, que é a maior discussão nossa nas visitas, tempo de antibiótico. Antigamente, 2 a 3 semanas dentro do tratamento. Às vezes ficava, não tem lá, paciente grave, 4 semanas, 5 semanas de antibiótico, até melhorar o raio-x. Hoje nós sabemos que 14 dias ou 7 dias não tem diferença em relação ao tratamento, à resposta terapêutica. Nós só vamos utilizar 14 dias para pseudomonas e para Staphylococcus aureus. Por quê?
não porque são bactérias que têm que receber mais tempo de antibiótico porque precisam ser assassinadas com maior gravidade, por maior tempo. São porque são bactérias que têm alta chance de recidiva da infecção. Portanto, Pseudomonas eu trato com 14 dias porque isso diminui a chance de recidiva de pneumonia. MRSA, Staphylococcus aureus, por que eu trato por 14 dias? Diminui a chance de recidiva e complicações como endocardite, tromboflebite séptica. E aqui, se colhido e lavado antes de iniciar o antibiótico e ele vier negativo, você poderia estar autorizado a suspender o antibiótico. Eu nunca consegui fazer isso. 3 já estudos enormes, com mais de 500 pacientes, mostrando que comecei antibiótico, porque o meu paciente preenchia o ABC de pneumonia, de VAP, colhi cultura e o lavado veio negativo. Cultura negativa, eles dividiram, tiraram o antibiótico e o outro mantiveram. Não teve diferença na mortalidade. Então, deixo aqui, para quem for corajoso, tá bom? Se quiser suspender o antibiótico porque o lavado veio negativo, pode ser uma opção. Ou encurtar o tratamento. Quer dizer, eu dei o tratamento, cultura negativa, meu paciente melhorou absurdamente, eu vou ficar mais seguro na suspensão do antibiótico. Não necessariamente no 3º dia tirar o antibiótico, tá bom? Então, resumão. Frequente, alta mortalidade, diagnóstico clínico, radiológico e etiológico, repito, antibiótico terapia empírica precoce, baseada na epidemiologia local, sempre descalonar após as culturas, culturas negativas, considerar suspensão do antibiótico, 7 dias de tratamento, exceto Pseudomonas, Staphylococcus aureus. Associação de antibióticos, vamos deixar isso por uma outra discussão, fico agradecido se você puder comparecer em uma outra reunião para a gente discutir associações de antibióticos, né? E se você não sabe a sua epidemiologia, gente, seja agressivo. Em nenhum momento eu vou passar numa visita e falar assim, não, vamos tirar esses antibióticos. Se vocês me convencerem que seu paciente é grave, seu paciente tem um bom prognóstico, jamais a gente vai economizar antibiótico. Nós vamos sempre ser agressivos. Tá bom, gente? Essa é a primeira apresentação. Obrigado pela participação de vocês.